Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu me chamo Juliano Silva e hoje vamos falar sobre um dos filmes mais icônicos do cinema de horror, Pânico, e o subgênero slasher. Pra quem não sabe, slasher são aqueles filmes marcados por assassinos mascarados, perseguições tensas e uma fórmula que dominou principalmente os anos 70 e 80. Mas além do sangue e dos sustos, esses filmes dizem muito sobre o contexto em que surgiram, e os medos sociais e até os padrões culturais que eles reforçam. E para entender melhor esse universo, a gente vai chegar até um ponto de vista importante que foi o lançamento de Pânico, um filme que não só resgata o slasher, mas também brinca com suas próprias regras, trazendo um olhar mais crítico, irônico e até metalinguístico sobre o gênero. E ao meu lado, para nos dizer qual é a regra número 1 para sobreviver a um filme de terror, está ela, Julia Bart. E aí, pessoal? Cara, e agora? Qual que é a regra número 1 para sobreviver a um filme de terror? Eu acho que pra mim é o mais básico, o mais simples de todo, que inclusive é uma das regras de Pânico, que é nunca investigue, nunca fale já volto, nunca saia do ambiente que tem a maioria das pessoas. Porque sempre que tu sai, sempre que tu vai investigar alguma coisa, algum barulho, algum som que tá acontecendo, tu não vai voltar. Só se tu for o protagonista, daí tu volta. Mas se tu não for, tu não vai voltar. E também como o próprio filme, né, o Pânico nos ensina e que a gente vai debater, que é nunca subestimar um assassino, né? Que é uma das regras importantes também. Com certeza. Eu acho que o grande triunfo do Pânico foi fazer um assassino que a gente ri dele, mas também sente medo. E a gente tem um recado muito especial para dar para vocês. Nos dias 25 e 28 desse mês, de maio de 2026, eu e a Evúlia estaremos participando enquanto Stories de 2 cinedebates que estão sendo organizados pelo CABAN URGS, que é o Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da URGS. Então a gente foi convidado por eles, mais especificamente pelo nosso amigo Pedro Nabar, que faz parte, né, do CABAN, para participar no dia 25 do cinedebate Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, e no dia 28 um cinedebate sobre Eles Vivem, que é até um filme que a gente já tem episódio aqui no Stories, e que é, né, o episódio Stories 13, Eles Vivem lutando contra a alienação e o consumismo. E é isso, né, deixa o convite para quem conseguir, né, participar desse evento, e ele é um evento que vai acontecer em Porto Alegre, às 18h30 da tarde, né, noite, no auditório 1 da Fabico, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para mais informações é só acompanhar o nosso Instagram, @storiescast. Antes de começar o episódio, fica aqui um convite rápido. Que tal apoiar o Stories? A partir de R$5 por mês, você pode contribuir com o podcast através da plataforma Apoie-se. Para quem ainda não conhece, o Apoie-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde vocês podem ajudar criadores de conteúdo. No nosso caso, o apoio de vocês ajuda diretamente a manter o podcast funcionando. Hoje temos 3 planos disponíveis, a partir de 5, 10 ou R$20 por mês. Cada um deles nos ajuda a alcançar algumas metas importantes, como eu criar o site do Stories e melhorar a edição do podcast, o que significa muito mais episódios melhores por aqui. E claro, quem apoia também recebe algumas recompensas. Dependendo do plano, o nome do apoiador pode aparecer nos episódios, tem acesso a um grupo no Telegram para conversar com a gente e com outros ouvintes, além de conteúdos extras. Então fica o convite. Se você gosta do Stories e quer ajudar a gente a continuar, dá uma olhada no Apoie-se. O link tá na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. E se agora tu não puder apoiar, tudo bem. Compartilha o episódio, já ajuda muito. Mas se puder contribuir, a gente agradece demais. Hello? Hello. Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Na pacata cidade de Woodsboro, a jovem Sidney ainda tenta lidar com um trauma do assassinato de sua mãe, ocorrido um ano antes. Porém, uma série de mortes brutais de estudantes começa a abalar a cidade, fazendo Sidney desconfiar que esses crimes podem estar ligados ao passado de sua família. Ao mesmo tempo,
adolescentes passam a receber ligações de um misterioso assassino, obcecado por filmes de horror e disposto a transformar um jogo de perguntas e respostas em uma ameaça de morte. À medida que o pânico toma conta da cidade, o terror culmina em uma festa escolar onde segredos serão revelados. Antes de a gente adentrar no contexto do filme, eu queria te perguntar de início, assim, né, qual foi o teu primeiro contato com o slasher e com a franquia Pânico? Eu sempre gostei muito de filmes de terror, filmes de horror. Assisti Halloween, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Até Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Então, sempre esteve no meu imaginário, nas minhas vivências cinematográficas, assistir filmes de horror e assistir filmes de slasher. Então, eu sempre gostei muito, acho que talvez seja meu gênero favorito, assim, acho, meu subgênero no caso, né? Meu subgênero dentro do cinema de terror. Gosto muito também de fantasmas, espíritos, mas o slasher em si também é algo que me chama bastante atenção. Então, eu não lembro bem meu primeiro contato, mas eu acho que foi assistindo Pânico, provavelmente, porque bem naquele contexto que a gente já comentou algumas vezes aqui no Stories, de pegar uma leva de filmes e assistir todos os filmes daquele gênero, ou daquela franquia, ou daquele diretor, enfim. E aí eu acho que Pânico foi um desses momentos, assim, que eu sentei, vou assistir todos os Pânicos, já sabia que existia. E eu sabia que existia Pânico muito por conta da sátira, Todo Mundo em Pânico, que eu acho que foi o que chegou primeiro para muitas pessoas, aqui no Brasil, principalmente, porque ficou muito famoso Todo Mundo em Pânico e fazia, né, paródias com filmes de horror e o Pânico era um dos principais. Então eu assisti primeiro Todo Mundo em Pânico, aí legal esse filme aqui, vou ver qual que é. Legal esse filme, vou ver qual que são as referências. Aí depois eu fui assistir Pânico e, enfim, me apaixonei pela franquia, gosto muito, muito mesmo. Eu acho que é meio difícil até não ter contato, né, com uma das grandes obras dos slashers ali da década de 70 e 80, assim. Enfim, com o Fred Krueger, com o Michael Myers, né, até com o Jason, assim. Eu realmente não consigo lembrar exatamente um momento específico que eu assisti pela primeira vez. Eu tive contato com o slasher, acho que parece que sempre esteve ali de alguma forma, esses filmes sondando, assim, sei lá, o processo da infância, da adolescência, sempre ter esses filmes ali. E aí, sempre quando dava na TV, eu acabava assistindo, assim. Mas o que eu lembro acho que a lembrança que eu tenho, assim, de ter assistido Pânico nesse momento, assim, acho que eu lembro, foi uma vez que a gente assistiu junto, né? O Pânico 1, e acho que a gente viu o 2 também. Então, há muito tempo atrás, né? Quando a gente morava, né, junto ainda. E eu acho que foi esse primeiro contato que eu tive, assim, digo que eu lembro, né? Mas eu acho que, como eu falei, é meio difícil não estar no nosso imaginário social, né? Esses filmes. Não, com certeza, ele faz parte, até porque também tem uma pegada muito de assistir com amigos, assistir em galera. Então o pessoal se reúne pra ver Pânico. Inclusive, no meu aniversário, meu último aniversário, a gente fez isso. A gente se reuniu pra ver Pânico, porque é um filme meio de galera, assim, um filme que as pessoas gostam de assistir junto, porque traz essa coisa da juventude, do mistério, dos assassinatos, do horror. E, querendo ou não, Pânico se tornou um clássico. Eu acho que depois de tantos anos e do que ele conseguiu fazer, ele acabou se tornando um clássico do horror, mas também um clássico cinematográfico. Aquela parte divertida de descobrir quem vai morrer primeiro, né? Tipo, ou quem vai sobreviver até o final, assim, né? Então acho que esses filmes, eles também entram muito nesse quesito, assim, de assistir com amigos, né? Assistir num rolê, assim, acho que ele encaixa bastante, né? E pensar que o Pânico, né, ele é dirigido pelo Wes Craven, né? E além de ter emplacado o Pânico, ele tinha emplacado antes o Fred Krueger, né? Que também é um personagem muito relevante, assim, para os filmes de slasher, né? Enfim, da Hora do Pesadelo. E que, assim como o Pânico, também é inspirado numa série de crimes reais, assim. Tanto o Krueger quanto o Pânico, quanto o Ghostface, né? Eles acabaram ganhando um grande espaço, assim, nesse universo dos slashers, né? Sim, lá em A Hora do Pesadelo, o Wes Craven já brincava com a ideia de realidade e ficção. Ele já trazia isso, né, na figura do Fred Krueger, que invadia sonhos e era um pouco bem mais cômico. Ele falava pra caramba, assim, deixava os personagens
aterrorizados, e era um terror também mais psicológico, e eu acho muito criativo, eu gosto bastante também da Hora do Pesadelo, até quem sabe um dia a gente pode fazer algum episódio sobre, né, porque ele também foge bem do padrão do assassino, por exemplo, que se a gente for comparar, por exemplo, com o Michael Myers do Halloween, sabe? E o Ghostface também. Então eu acho que é parte da criação do Wes Craven fazer personagens que fogem um pouco ali do que a gente espera pra assassinos em série. E isso é muito legal, assim, porque traz uma nova roupagem pro gênero. Inclusive, o Pânico trouxe uma nova roupagem pro gênero. Falando agora um pouco desse contexto, né, de surgimento do Pânico, né, antes da chegada do filme, meio que o cinema de horror, né, o subgênero slasher, ele já vinha de um longo ciclo de popularidade, assim, desde o início dos anos 70. Então, filmes como o Halloween, eles estabelecem uma nova forma que seria amplamente replicada ao longo dos anos 80, né? Então, esse padrão de um assassino mascarado, jovens como vítimas, uma narrativa centrada na sobrevivência, os estúdios começaram a perceber que esse modelo era extremamente lucrativo, né, e acabou gerando franquias duradouras, como a gente comentou, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, que vão consolidar, né, o slasher como um dos pilares do terror popular. Com o excesso, né, dessas produções, acabou gerando também um esgotamento criativo, né, em relação a esses filmes. A gente sabe que quando um gênero ele acaba né, produzindo em massa, só um tipo de filme acaba cansando em alguma forma, em algum momento ou outro, né? E aí, ao longo dos anos 80, essa repetição de fórmulas e personagens estereotipados e com as narrativas que já eram previsíveis por ter tantos filmes sobre isso, começou a afastar o público. Então, as sequências eram lançadas em ritmos acelerados, então, muitas vezes priorizando muito mais o lucro do que a inovação, do que produzir algo novo por si só. E isso, né, vai contribuir para essa sensação de desgaste do gênero. Então, o horror slash ele passa a ser visto como algo mecânico, quase automático, onde o espectador já sabia o que ia acontecer, assim, então não tinha algo novo, né? Se a gente olha para os filmes de slasher dos anos 80 com um pouco menos de nostalgia e um pouco mais de encarar realmente, né, o que estava sendo feito ali, né, com honestidade, tem coisa ali que envelheceu bem mal. Porque depois do impacto inicial que Halloween teve, o gênero basicamente virou uma linha de produção. Os filmes seguintes de horror seguiram essa mesma fórmula e não trouxeram nada de novo. Porque tinha uma lógica mais simples, de baixo custo, de retorno garantido, né? Então era uma fórmula que dava pra repetir até o infinito, basicamente. Assim, algumas franquias, como até Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, elas começaram com propostas interessantes, mas logo elas entraram nesse modo basicamente automático de sequência anual, que meio que era só pra cumprir tabela, assim, não tinha um compromisso de verdade com o público ou com a criatividade. Eu sei que tem muita gente que gosta das franquias em si, mas a gente tem que admitir que se tornou muito batido, se tornou uma fórmula, basicamente, só pra atrair o público pela nostalgia. E aí eu acho que tem esse problema que o slasher deixa de ser sobre tensão e vira meio que um checklist. Então, assim, tem que ter adolescente, tem que ter um assassino com um visual forte, tem que ter mortes, entre aspas, criativas, que vão chocar as pessoas. E aí acaba que a gente não sente mais medo, assim, sabe? E aí vai morrendo essa vontade de assistir os filmes de slasher. E isso acontece muito ali nessa época dos anos 90, né? Outro tipo de estereótipo que tinha muito forte também nos slasher era sobre arquetipos para os personagens jovens. Então tinha sempre a garota final que era mais pura, o casal que transa e morre, o personagem que é um alívio cômico descartável, e não tinha um interesse verdade, assim, de construir os personagens em si. E eu sei que é muito por conta de que, beleza, tem que fazer o filme e vender logo, tem que ser o mais estereotipado possível. Mas acaba que depois de tanto, né, como eu falei, depois de tantos filmes assim, acaba que fica meio batido, acaba que as pessoas começam a reconhecer esse tipo de história e a gente meio que já começa a olhar meio torto, sabe? E aí o Pânico meio que traz essa ressalva, traz esse respiro pro subgênero. Foram fórmulas que acabaram sendo estabelecidas, né? Como fosse uma receita de bolo, é só colocar os mesmos elementos e
tá aí um filme de slasher, assim. E é interessante pensar também, porque há alguns debates sobre quem foi o filme precursor em relação aos filmes de slasher, né? E aí alguns citados, assim, que poderiam ser boas referências, como Psicose, que é de 1960, também tem um Natal Negro, que é de 1974, e o próprio Massacre da Serra Elétrica, né? E também tem um filme mais anterior ainda, que eu nem conhecia, assim, que em pesquisa que eu fui encontrando, que é o 13 Mulheres, de 1932. Então, enfim, filmes que seriam bases, assim, pro slasher, assim. O que eu conheço, assim, que eu conheço dois, né? Massacre da Serra Elétrica e o Psicose, né? Que são filmes que realmente estabelecem essas características de personagens, né? Essas estruturas que vão ser repetidas, mas que surge de uma forma muito inovadora, né? Porque se a gente vai parar a pensar a Psicose, assim, a partir da percepção do Hitchcock, assim, pô, é um grande de um filme, assim, e tem a forma de gravar, a fotografia do filme, o próprio enredo, assim, né? É algo me parece, pelo menos, assim, inovador pra época, sabe? Então, e aí, só que é isso, chegam a uma exaustão tão grande, né, que não era mais inovador aquelas histórias, né? Totalmente. Psicose e o Massacre da Serra Elétrica são alguns dos precursores dos filmes de slasher, mas eu acho que também tem um ponto muito importante que a gente tem que trazer, é o contexto da época em si, sabe? Porque o nascimento desse tipo de horror lá no fim dos anos 70 e começo dos anos 80, ele dialoga diretamente com um período de tensão social forte nos Estados Unidos, porque tinha ali o pós-guerra do Vietnã, então o país estava lidando com um trauma coletivo, com a questão da desconfiança nas instituições, e essa sensação de violência, ela não era algo distante, assim, sabe? Era algo muito presente. Os norte-americanos tinham essa noção de que a violência podia invadir qualquer momento, assim, como eles sempre têm esse medo, assim, essa insegurança, né? E aí o slasher, ele aparece de forma bem mais direta no cinema, né? Como assim, o perigo, ele não vem de monstros sobrenaturais, mas de alguém real, alguém que invade a tua casa, que invade teu espaço, que tá nas escolas, que tá nos acampamentos. É algo muito mais concreto do teu cotidiano. E ali depois, durante os anos 80, também é um período muito marcado pelo conservadorismo da era do Ronald Reagan, né, que foi o presidente da época. Então existe uma valorização forte dessa moral tradicional, da família, dos bons costumes, da disciplina, que é algo que também sempre volta de tempos em tempos para o contexto social, né? Então o slasher, ele parece refletir isso de jeito mais torto, basicamente, porque, poxa, o que os jovens estão vivendo ali naquele momento, na época, vai ser refletido no cinema de alguma forma, né? Então, que a gente falou sobre a famosa regra, né, do personagem. Personagens de filmes de slasher não podem transar, senão eles morrem. Eles não podem usar drogas, eles não podem sair da linha, senão vão ser os primeiros a morrer. Isso não é uma coincidência, isso é meio que uma metáfora pro que estava acontecendo na época, assim, sabe? Porque era o discurso da época. Fique em casa, fique com a família, cresça, trabalhe, faça faculdade, case, tenha filhos, tenha uma família tradicional. Aí isso vai te manter na linha, isso vai te manter vivo, sabe? Então, é quase que uma lógica ali punitiva, basicamente, sabe? E o filme, o slasher é muito bom por conta disso, assim, ele traz ele escancara esse contexto estadunidense, mas aí, como a gente falou, né, depois ele começou a ficar meio batido, mas eu acho que é muito bom a gente pensar por esse lado, sabe, como ele era basicamente uma cobertura do que estava acontecendo, e também com a questão dos casos de assassinatos em massa, né, de serial killers, casos como o do Ted Bundy, né, que foi um assassino em série, ajudou a consolidar essa ideia de que o assassino, ele podia se misturar à sociedade e ele ia se parecer normal. Então, é algo que vem muito da época em que se estava vivendo no contexto norte-americano, mas que depois começou a ficar batido, como a gente já falou, e aí nos anos 90 já é outro assunto, já é outra pauta. É um período bem intenso, assim, né, de grande estabilidade nos Estados Unidos, né, acho que tu comentou bem sobre isso, sim, a gente vai ter a guerra do Vietnã, os movimentos por direitos civis, né, crise econômica, mudanças culturais profundas, e ainda mais com essa enxurrada de serial killers, né, nesse período também que esse termo, esse conceito,
ele é conceituado, né? E é trazido à tona, enfim, além de que grandes assassinos acabam ganhando fama, né, na mídia, né, eles acabam se tornando famosos, né, então, pô, até o próprio Ted Bundy, ele ganha um público, né, ele ganha um fandom, assim, e aí isso é algo muito pungente nesse período, né, e até pra citar uma série que aprofunda bastante isso é Mindhunter, né, que foi uma série que teve só 2 temporadas e que felizmente foi descontinuada, que é do David Fincher, e que explora, né, a partir de 2 agentes do FBI, esse contexto dos anos 70, tentando mergulhar nessa psicologia dos assassinatos, né? Porque é realmente isso, né? É um período que isso acontece muito, assim, né? E cada vez mais aparecia um novo caso de serial killers, assim. Mas é isso, né? Surge nesse período de década de 70 e 80, e já, né, no início dos anos 90, essa crise, né, dos filmes, do gênero slash, ela acaba ficando mais evidente ainda, né? Então, o público pelo terror vai diminuindo, então o gênero perde espaço para outras formas de entretenimento, e essa ausência de renovação estética e narrativa faz com que os filmes eles parem de provocar um medo real, né? O sentimento que trazia anteriormente, né? Então, o slasher que antes causava, né, uma tensão, um choque, passou a ser previsível. E é nesse cenário que vai surgir o Pânico, né? Porque não apenas mais como um filme de horror, mas como uma resposta direta a essa crise, né? Então, o Wes Craven, ele direciona o Pânico nesse sentido, assim, né? De tentar inovar o gênero de alguma forma. Então, o filme ele vai, né, reconhecer e expor as próprias regras do gênero, né? Então, como a gente estava brincando, as regras, né, do que não fazer, né? E o filme ele traz bastante isso. Então, o filme ele se posiciona de forma crítica, né, e consciente, dialogando com um público que já conhecia os filmes de slash, estava cansado dessas fórmulas. Então, além de revitalizar, né, o gênero, ele também reconstrói, né, o Pânico reconstrói o gênero a partir da ironia, da metalinguagem e da autoconsciência. Então, ele inaugura uma nova fase pro terror contemporâneo. E essa parte é bem interessante, né? Porque realmente o filme ele é autoconsciente, ele fala consigo mesmo, ele sabe onde está localizado, né? A gente percebe que no filme eles citam outros filmes de terror slasher, né? A gente tem a questão das regras, a questão das perguntas sobre filmes. Então, meio que o filme já inicia como se o público já soubesse onde está localizado, né? Exatamente, e o legal, assim, é que o Pânico, falando um pouco também da produção, ele nasceu com o Kevin Williamson, que escreveu a história inspirada por casos reais de crimes, como a gente comentou aqui, e também pela própria obsessão com filmes de horror que ele tinha. Então, até o roteiro original do filme chamava Scary Movie, né, que é o mesmo nome em inglês do Todo Mundo em Pânico, que eu acho sensacional. E já tinha essa pegada metalinguística, então já era algo que ele tinha pensado pro filme dele, que é personagens que conhecem as regras dos filmes de terror enquanto estão dentro de um. E sobre a produção, o estúdio Dimension Films comprou o roteiro e desde o começo, quando esse roteiro saiu, assim, quando ele foi pra Hollywood, ele foi amplamente disputado, todo mundo queria comprar esse roteiro, porque eles sabiam que o filme ia render, que o filme ia chamar atenção, e aí quem ficou foi a Dimension Films. E o projeto ele realmente ganhou força depois que o Wes Craven entrou dentro, e inicialmente ele até não queria dirigir o filme, ele ficou meio receoso, porque ele já era conhecido por os clássicos, como a gente comentou aqui, né, A Hora do Pesadelo, então ele achava que mais um filme de gêneros de slasher ia só, sabe, ser mais o mesmo, já tava meio que o gênero tava morto, então não tinha mais o que fazer, mas ele leu o roteiro e gostou muito, então decidiu que seria interessante ele dirigir o filme, porque era algo novo, algo diferente. Então eu acho uma jogada muito boa trazer o Wes Craven para a direção do filme, porque ele já tinha ajudado a construir o gênero nos anos 80. E ele saberia como desconstruir, ele saberia como trazer uma nova consciência e trazer uma inovação que precisava, e claro que a gente vê isso em Pânico. Hello? Hello? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? E agora adentrando, né, mais sobre o filme, assim, o primeiro Pânico, né, de 1996, assim, que vai apresentar esse personagem pra nós, que é o
o Ghostface, que, assim como a gente comentou, né, sobre a questão, sobre o contexto de serial killers, surge também, né, como inspiração, né, de casos reais, e tem como base os crimes de Danny Rowling, conhecido como assassino de Gainesville, que matou estudante nos Estados Unidos no início dos anos 90. Isso vai ajudar, né, a dar um tom mais realista e perturbador para esse personagem, né? Então, além dessa inspiração, a própria a identidade visual do Ghostface vem também da pintura O Grito, né? Que é do Edward Munch e vai, né, criar essa identidade visual que acaba adentrando no imaginário social, né? É difícil não saber quem é o Pânico olhando assim diretamente para a máscara, né? Para essa identidade visual que ele tem, aquele pano preto, né? A máscara com a boca aberta, assim. Então, acaba virando algo muito, muito relevante, né? A roupagem do Ghostface, ela é bastante marcante. Não tem como a gente não olhar, bater o olho nele e não lembrar dos filmes ou lembrar de alguma referência, porque ele se tornou um personagem muito marcante na cultura pop em si. Então, eu gosto muito, de verdade, assim, eu gosto muito de como ele foi pensado. Tu trouxe um pouco sobre a história dele, mas ele mantém alguns elementos clássicos do slasher, a máscara, a figura do assassino em série, e ao mesmo tempo ele também tá inserido num contexto mais autoconsciente, sabe? Então eu acho que não é só a figura em si, o jeito dele ser, mas também como ele vai se portando, como ele vai construindo esse vilão dentro do filme. Porque ele não é só um vilão, assim, ele é parte da história, do imaginário ali, do que tá acontecendo. Então, o que marca pra mim em relação ao personagem não é só o visual dele, que é icônico, basicamente, mas também como ele tá inserido na narrativa, como ele é um personagem importante, não tá ali só pra matar, não tá ali só pra fazer o horror e tudo mais. Ele se coloca dentro da história e a gente vê como ele é bobo, como ele é atrapalhado. Eu acho que isso também dá uma personalidade muito própria pra ele. Se for colocar ele lado a lado com o Michael Myers, com o Fred Krueger, dá pra perceber uma certa diferença, né? Porque também, cada um representa um tipo de medo diferente dentro do seu próprio universo, né? Dentro das próprias, né, franquias. Mas o mais curioso é que o Ghostface, né, ao contrário dos outros, ele acaba sendo muito mais... Eu acho que ele acaba sendo muito mais icônico, porque ele não é perfeito, né? Ele é falho, isso que você falou, né? Ele é muito falho, e a gente consegue perceber isso muito no filme, né? Então, colocando com outros personagens, ele é muito diferente, assim. E ele quebra totalmente a lógica, né? Totalmente a lógica de um vilão, de slasher, porque no Pânico, né, o Ghostface, ele tropeça, ele erra golpes, ele apanha frequentemente. E cara, pra mim, essa é a sacada mais genial, assim, desde que eu vi pela primeira vez. Pânico, eu sempre amei ver as cenas dele batendo com a cara na parede ou tropeçando na escada, sabe? E eu ficava vendo também... como é que é compilado essas cenas sabe, dele fazendo essas presepadas, assim. Porque é muito engraçado, realmente quebra totalmente a lógica do vilão, do personagem, assim. E muitas vezes quando tu tá assistindo, parece que tu tá vendo o próprio Todo Mundo em Pânico, sabe? Porque é muito cômico a forma como ele se movimenta. Então, ele enquanto essa entidade, esse monstro, assim... é algo muito inovador para esse momento que surge o filme, assim, porque é isso, né? O Michael Myers, ele é mais inevitável, o Fred Krueger, ele é dominante e ele também fica brincando, né? Ele se diverte também com as suas vítimas, assim. E aí o Ghostface, ele tem uma perspectiva diferente, né? Uma personalidade própria que vem muito essa questão da metalinguagem, do cômico, né? De talvez até não se levar tão a sério, assim, né? Sim, nossa, eu gosto muito do não se levar tão a sério. E pra mim, o Ghostface é basicamente uma identidade a ser assumida, sabe? Como assim, qualquer um, como a gente comentou, qualquer um pode ser o Ghostface. O teu vizinho, o teu namorado, o teu amigo, o teu pai, a tua mãe, qualquer pessoa. É esse pânico meio... familiar, assim, sabe? Uma coisa mais do ambiente em si. Então, ele não é uma pessoa só. Por exemplo, o Michael Myers, ele é o Michael Myers, ponto final, não vai ser mais ninguém. Mas o Ghostface não, qualquer um pode assumir essa identidade, e eu acho que isso dá mais medo. E isso também é legal, porque ao longo das franquias a gente vai vendo formas diferentes das pessoas usarem a máscara.
E é sempre uma forma muito atrapalhada, porque se a gente for ver os assassinos, eles não são assassinos até serem assassinos, né, basicamente. Então, assim, eles estão às vezes, na primeira morte, matando pela primeira vez, ou fazendo aquilo ali pela primeira vez. Então é meio desengonçado, é meio estranho. E aí, isso torna bem mais real, assim, né, se a gente for pensar. Eu adoro ver compilado deles correndinho, assim, porque eu acho muito legal as cenas que eles estão perseguindo e eles vão correndo, e eu acho muito genial. E isso pra mim também, né, falando um pouco mais de um aspecto de terror, muda completamente essa lógica. Deixa de ser apenas sobre fugir do inimigo e passa também a ser sobre desconfiança, sabe? Sobre o medo do outro, que é algo muito também trabalhado na sociedade em si, sabe? O medo das pessoas que estão ao teu redor. O Pânico, ele não é um só vilão, né? É meio que é algo a ser reivindicado de alguma forma, né? Então a gente percebe que ele vai criando esse legado, essa herança também a partir dos próximos filmes. E eu lembrei agora que, acho que é em uma cena que o Ghostface tá conversando com a Sidney, né, que ele faz a pergunta sobre Sexta-feira 13, né, qual era o nome do vilão, o nome do personagem, né, e aí ela fala que era o Jason, né, só que no primeiro filme, Sexta-feira 13 é a mãe do Jason, né, que tá assassinando eles, né, e aí não sei também se é essa brincadeira com essa questão de o vilão não ser um personagem só, ou porque é isso que tu falou, né? Tipo, nas outras histórias, né? Pô, o Fred Krueger é só o Fred Krueger, o Michael Myers é só o Michael Myers, o Jason é só o Jason, né? E aí, eu não sei se também se é uma forma de brincar com essa questão em relação ao público, porque de início no filme não sabe, né? Que o Pânico, ele não é só, né, uma pessoa, né? Então é o Ghostface, o Pânico. Ele não é só uma pessoa, né? Mas é isso, assim, acho que, como a gente falou, né? O filme, ele tem essa pegada de humor e que também tende a ser um filme de slasher, um filme de terror. E aí eu queria te perguntar, tu acha que isso torna o filme mais inteligente ou ele acaba ficando mais abaixo, assim, no conceito de filme slasher, por brincar com essa questão do humor e também trazer a própria questão da metalinguagem, né? Com o contexto dos filmes de slasher? Cara, eu acho que o Pânico, ele funciona justamente porque ele tá nessa zona híbrida entre terror e paródia, entre sátira. Então, eu gosto que o filme, ele mantém a estrutura clássica do slasher, com a perseguição, assassinato, suspense, mas ele também reorganiza esses elementos de forma mais consciente, pra expor as próprias regras do filme. Então, isso ajuda a criar uma repetição com diferença. É repetido, a gente conhece, mas tem uma diferença porque o filme assume que o público conhece os padrões. E isso é muito legal. O público conhece o que tá acontecendo, ele percebe que tem uma transformação ali. Então, eu acho que o humor não enfraquece o terror. Atualmente existe o subgênero, né, que é o terrir, que é o terror com humor, né, e que faz parte de várias franquias, como aquela do palhaço que eu detesto, mas enfim, é outro assunto, né, o Terrifier, mas eu acho que o humor em Pânico torna o filme mais inteligente, porque vai evidenciar ali os mecanismos do gênero em si e ainda assim vai provocar medo, sabe? Pois é, né, é uma mistura que acaba funcionando, né, nesse sentido de trazer uma inovação para esse gênero, e aí a gente percebe que, a partir disso, o próprio Pânico que se inspirou, né, em filmes anteriores do slasher, ele também acaba inspirando, né, filmes que viriam a ser assim, né. E eu acho que, adentrando, né, nas cenas icônicas do filme, porque tem diversas cenas icônicas, eu acho que o filme, ele tem uma das melhores introduções, assim, de todos os filmes de slasher, eu diria, não sei por ti, porque ele inicia com a Cassie Becker, né, em que é a cena icônica da ligação, né, em que o personagem tá fazendo pipoca, né, e aí ela recebe uma ligação, e aí ele começa, o Ghostface começa a falar que tá vendo ela, fala da cor do cabelo dela, e aí pergunta se ela tem namorado, e é uma das cenas que já sente o tom que o filme vai ter, né. Nossa, eu adoro essa cena, eu amo muito essa cena. Inclusive, a Drew Barrymore, ela é a estrela confirmada pro filme. Quando o filme foi anunciado, colocavam o nome dela como a protagonista, assim, sabe? Como a pessoa que levaria o nome do filme, assim, pro público. E aí,
É uma quebra de expectativa quando ela morre, quando ela é a primeira a morrer. E porque todo mundo achava que ela seria a protagonista. Então, quando abre com essa cena icônica, basicamente, né, que vai subverter completamente a expectativa do público. Eu gosto bastante, assim. Mas, inclusive, assim, eu acho que é uma boa sacada, porque quando a gente percebe, a gente vê que quem é a protagonista é a Neve Campbell, que é a Sydney, e ela assume esse papel de protagonista, dá mais naturalidade pra personagem. Porque a gente não espera que ela vai ser e ela acaba sendo. Então eu acho isso muito genial. E essa primeira cena meio que constrói isso. Pois é, né? É engraçado porque realmente a Drew Barrymore, ela tá, tipo, na capa do filme, né? Ela, tipo, nas capas principais, ela é o rosto principal. E até quando tem os rostos de cada ator, né? Tipo, ela também tá lá, sabe? Então, realmente, nesse sentido que é uma quebra de fato, né? Tipo, tu tá assistindo ali, aí tu vê, vai ser... Aí tu já sente, vai ser um filme, mais um filme de slasher, em que a menina vai ser perseguida, e aí, enfim, tá ali, ela tá falando que tem namorado pra tentar assustar o vilão, o inimigo da cena, assim. Só que não, né? Tem essa quebra de ruptura e ela acaba morrendo, né? E aí ela é esse gatilho, né? Esse start que o filme dá. E dizem que foi ideia dela mesmo, né? Dela morrer no começo do filme, assim. Ela pensou, que tal? Que tal é que se eu for a primeira a morrer e quebrar todo o público, né? Então foi uma ideia dela, o que é mais legal. Os conceitos que o Pânico traz é a questão da metalinguagem e essa autoconsciência que o filme ele transmite, né? Então, diferente dos slasher dos anos 80, né, o Pânico ele assume que o público conhece as regras do gênero. Então, por isso que a gente consegue ver também outras cenas icônicas dos personagens falando explicitamente sobre os clichês dos filmes de terror, né? Então, como a gente falou, né, não diga já volto, as virgens sobrevivem. Então, isso vai criando essa camada dupla, né? Porque o filme ele funciona como, né, um filme de terror e ao mesmo tempo como crítica, né, ao próprio gênero nesse sentido. A questão da metalinguagem dentro do filme, ela tá muito presente e tem algumas cenas que vão exemplificando isso. E o que me vem na cabeça, assim, é a cena da festa, porque quando tem o Randy, né, que é esse personagem que sabe de tudo, já viu todos os filmes de terror, sabe das regras, ele literalmente explica as regras do terror e pro pessoal ali, e todo mundo meio que ignora ele, sabe? E a gente meio que já entende que os personagens conhecem as regras, mas eles acabam que escolhem por ignorar, porque, enfim, faz parte da história do filme, e ele começa a listar o que não fazer, o que não dizer, e o que pode e o que não pode, e é quase como ele estivesse dando um manual de sobrevivência para os personagens. Eu acho que o mais engraçado também, né, o mais legal da cena é que ela vai intercalando entre o discurso do Randy com o que tá acontecendo em paralelo, porque a gente vê que a Sydney vai e ela acaba transando e perdendo a virgindade nesse meio tempo, né? Então, basicamente o público reconhece esse padrão ali que ele tá descrevendo, essa antecipação do perigo, e mesmo assim tem um impacto, né? Tem a questão da metalinguagem, porque não é só um comentário, sabe? Ela tá dentro do filme, ela faz parte, e isso é muito divertido. Eu acho mais engraçado que depois que o filme tem a introdução e a morte daquela personagem do início, né? Meio que a cidade estabelece um toque de recolher, né? Um toque, enfim, eles não podem ficar à noite na rua. E aí os jovens decidem fazer o quê? Fazer uma festa. Né? Decidem se juntar todos, né? E ser um prato cheio por assassino, né? Que tá atrás de mais mortes, né? E também nessa cena que tem a Gale, né, que é uma personagem também bem importante na franquia, que é uma das únicas que apareceu desde o primeiro filme até o último, né, esse novo de 2026, que é o 7º filme, e também acaba sendo estabelecida como uma personagem bem importante, né. E aí ela é outra que ela é jornalista, então ela vai atrás, né, de saber, ela, enfim, tá tendo uma festa na cidade só de jovens e o assassino tá matando jovens. Então, assim como é um prato cheio pra assassino na festa, pra ela também que quer tentar tirar alguma coisa dali, pra ela também é um prato cheio, né? E aí é bem isso que tu falou, né? Tem essa cena, outra cena icônica, que é o Randy, ele estabelece pra nós as regras, aí como tu falou, acontece as cenas e ao mesmo tempo acontecem rupturas, né? Tipo, formas diferentes, assim, né? Então o filme ele vai brincando também com esses elementos, assim,
porque é o que tu falou, né? Tem esses padrões morais, éticos, em relação a personagem feminina nos filmes de slashing, que não pode transar, não pode... Enfim, os jovens não podem usar droga, e aí tudo isso é colocado nesse filme e também acontece essas rupturas porque o filme faz diferente também, né? Sobre a Gale, ela é uma personagem feminina bem diferente do que o gênero costuma mostrar, porque ela não é construída a partir de moralidade ou de uma inocência. Ela é uma jornalista e ela é sensacionalista, né? Então ela é movida pela carreira, pela fama, ela quer saber da história, da exclusiva. E isso, num slasher clássico, se a gente fosse pensar, seria basicamente um convite pra morrer. Só que como o Pânico tá subvertendo, a Gale, ela não só sobrevive, como ela começa a se tornar essencial pra narrativa. Ela começa a ser uma quase protagonista junto com a Sidney. Porque ela representa muito bem essa virada dos anos 90. Uma mulher mais complexa, com falhas, interesses próprios e sem preocupação em ser gostável. Ela tá nem aí se as pessoas gostam ou não gostam dela. Ela faz o dela porque ela quer alcançar ali a fama, né? E ao longo da franquia, eu acho que ela é uma personagem que ela evolui bastante, saindo de uma posição mais oportunista para uma figura até, assim, bem pouquinho mais ética, mas sem perder a personalidade dela. Isso é muito legal. Porque é isso que torna ela essa personagem marcante na história do Pânico. No filme ela também acaba tendo uma relação com o Dewey, né, que é o xerife ali também, que... É um personagem que se mantém também nessa história. E é o que tu falou, né? Ela é bem nessa perspectiva de jornalismo pinga-sangue, né? Ela vai atrás da informação, porque ali pode acontecer mais assassinatos, né? E também ela tá numa missão de tentar... ela tá escrevendo um livro, né? Sobre o assassinato da mãe da Sidney também, né? Porque o filme também introduz essa questão, né? A mãe da Sidney morreu, e aí assim também acha que o assassinato da personagem inicial do filme lá, né, tá conectado também à questão da morte da mãe dela, né, então vai construindo essa trama, né, e aí como a gente tava falando, né, acho que as partes mais que o filme vai se desenvolvendo é nessa festa, porque depois a gente percebe que o Pânico, o Ghostface, ele tá na festa, né, junto com os jovens ali. Também tem a cena que eles estão assistindo filme de terror também, filme slasher, né, então tem várias referências também ao gênero nessa parte. Falando também sobre a Sidney, ela funciona muito porque ela parece ela parece uma pessoa que caiu no meio de um filme de terror sem basicamente ter pedido, assim. Eu acho que ela é uma das poucas personagens que vai construindo esse senso de sobrevivência muito forte, que é diferente das outras protagonistas de filme de horror. Porque ela não entra na história como uma heroína pronta, assim, sabe? E ela começa atravessada pela questão do caso da mãe dela, né, que tu comentou, e porque também a cidade inteira começa a fazer fofoca sobre esse caso, então ela tem uma sensação muito forte de que todo mundo sabe algo sobre a vida dela e que ela mesma não controla a vida dela. E ela tem uma relação até afetuosa com o pai, mas o pai nunca tá quase presente ali pra ela, sabe? Tem os amigos, tem o namorado, o Billy, né? Mas ela parece sempre estar com uma dor ali, uma coisa muito desconfortável. E não só a questão do físico, mas a questão do social, né? Que é muito importante pros jovens e tudo mais. Eu acho que o filme traz bastante isso também. Quando o filme estabelece as regras do terror, ele meio que convida a Sidney pra fazer parte disso. Beleza, tu vai fazer parte desse filme de terror, tu vai se adentrar as regras, só que acaba subvertendo isso, sabe? Porque quando ela decide que ela vai transar com o Billy, por exemplo, é quase como se ela estivesse falando assim, beleza, não vou me adequar a isso, sabe? Vou quebrar essas regras, porque essa aqui é a minha história, esse é o meu filme, então eu vou fazer o que eu quiser, assim, pra continuar viva, sabe? Eu vou lutar pra continuar viva. E isso é muito legal, assim, porque eu não acho que ela
fica empoderada, sabe? Tá empoderada, não. O filme meio que decide que essas regras não valem mais e que ela agora pode tomar a liderança, ela pode tomar o protagonismo de verdade pra si. É interessante também fazer uma relação do filme, assim, e da construção da Sidney com a questão do conceito de Final Girl, né? Porque tem uma pesquisadora, que é a Carol J. Clover, que é uma professora norte-americana, conhecida principalmente pelos estudos sobre cinema de terror e gênero, e aí ela ficou famosa pelo livro, vou tentar arriscar aqui no inglês, que é Man, Woman and She Saws Gender in the Modern Film, que é um livro de 1992, onde ela analisa como os filmes de horror, né, especialmente os slasher, como eles constroem representações de masculinidade e feminilidade. E é nesse trabalho que ela propõe o conceito de Final Girl, que virou referência até hoje também, né, vai ter reflexo no filme, porque a ideia central dela é que nesses filmes, né, a última sobrevivente costuma ter características específicas. Então, é sempre personagens que estão associadas muito a um sentido de pureza moral, como a gente trouxe, né? E também a Clover, ela argumenta que o público, né, independentemente do gênero, acaba se identificando com essa personagem no momento final, né? E aí o que gera essa inversão interessante na questão de expectativas. E além do terror, ela também acabou trabalhando em relação a outros estudos, né? E aí essa questão do Final Girl, que a gente consegue ver, né, bastante na última sobrevivente, que sempre aparece nos filmes de slasher, assim, consequentemente, é sempre esse padrão definido, né, que ela coloca. Então, é essa personagem pura, contida, afastada, tipo assim, ela não tem comportamentos considerados de risco, né, enfim, e também como a gente trouxe a questão do sexo, do uso de drogas, então a gente consegue ver bastante isso nos filmes como Halloween, por exemplo. Então essa lógica ela aparece com força, porque a sobrevivência está associada a essa moral implícita, né, então, como se o filme recompensasse certos comportamentos, assim. É bem o que a gente trouxe também no contexto em relação ao surgimento de filmes de slasher, assim, o que aquele momento do mundo, né, nos Estados Unidos pedia, né, para uma nova geração de jovens, assim. E aí é justamente isso que o Pânico tenta quebrar, né, ele tensiona e atualiza, digamos assim, a Sidney, porque ela não é construída como uma figura intocável ou idealizada, né, não. Ela tem vida sexual, ela tem decisões complexas, ela carrega traumas profundos, né, especialmente ligados à morte da mãe, então isso rompe muito com a lógica moralista do slasher clássico, onde a sobrevivência ela passa a depender de seguir certas regras, né? E isso tá muito ligado aos anos 90. A gente trouxe aqui um pouco sobre as décadas e como as décadas vão influenciando o cinema. E nos anos 90 tinha uma cultura muito forte da ironia, da mídia, porque o sonho americano já não existia mais, basicamente. As guerras, o pós-guerra, tudo já era muito efervescente e tinha um esgotamento muito grande de narrativas e uma sensação de que o mundo ficou menos ideológico, né? Tinha mais fragmentação. Então, e os anos 90 também era obcecado por cobertura de crimes, né? Então, vai desconstruindo essa figura da Final Girl que foi estabelecida ao longo dos outros filmes, muito na personagem da Sidney, porque ela é uma personagem que precisa muito lidar com o real, precisa lidar com a morte da mãe, precisa lidar com um assassino atrás dela, sabe? Então meio que surge essas personagens femininas menos idealizadas e mais próximas de uma experiência real. Mesmo que essa atualização não vai romper totalmente com o modelo anterior, né? Porque tem ainda os padrões, mas eu acho que ele vai operando dentro desses padrões, o que é mais interessante. E o filme ele vai comprovando isso a partir, né, do desenvolvimento dele, a partir também da cena da festa, que é onde também acontece, né, o desfecho em relação à história, porque é onde também a gente tem a revelação, né, dos assassinos. Então, é o momento que a gente vai descobrir que o Ghostface é o Billy e o próprio Stu,
E aí até engraçado que nas cenas iniciais tem diálogos que dá a entender que poderia ser, né? Eles, assim, então sempre colocando essa dúvida de quem poderia ser o assassino, né? E aí a gente percebe que é os dois, então eles usam uma ferramenta de alterar a voz, né? E aí por isso que eles acabam tendo a gente acaba se confundindo, né? Porque, tipo assim, o filme constrói com uma lógica de que é só um vilão, assim como acontece em qualquer outro filme de slasher, em qualquer outro filme de serial killer, mas não. Então a gente entende que eles estão planejando, né, por um bom tempo durante o filme, e aí quando aparece um, some o outro, sempre nessa dinâmica, assim, né? Então o filme também acho que acaba inovando um pouco nesse desfecho de trazer dois personagens como vilão no final também. O próprio Randy fala que podia ser o Billy no começo do filme. Porque ele vai listando os possíveis assassinos, e aí ele chega no namorado, aí ele comenta, namorado, né? Capaz de ser assassino, porque, enfim, tá mais próximo e tudo mais. E ele age muito suspeito em algumas partes do filme. Tem as cenas em que a Sidney tá desconfiando dele, ele começa a jurar pra ela que não é ele e tudo mais, assim, que nunca faria mal pra ela. Então ele começa a agir suspeito. Até é previsível que ele seja o assassino, mas eu acho que é muito difícil quando a gente assiste pela primeira vez de desconfiar do Stu, por exemplo. Porque ele é o mais brincalhão, ele é o personagem que faz piada, que tá sempre rindo, sempre debochando dos outros. Então, ele eu acho mais difícil de desconfiar. Mas assim, pelo menos pra mim, não sei se pra ti, depois que eu assisti várias vezes o filme, né, e, enfim, fui pesquisando sobre, eu sinto que tem uma relação até um pouco homoafetiva entre eles, assim. Não é nada explícito, não é nada falado em si no filme, mas eu acho que fica algo um pouco subentendido, que eles têm algum tipo de relação. Não sei se isso tem a ver pra ti ou não. Acho que as primeiras vezes que eu assisti o Pânico eu não tinha percebido isso, sabe? Acho que foi mais das últimas vezes que eu vi mais recentemente, assim. Como eu te falei, acho que a última vez que eu vi realmente foi quando tu fez o teu aniversário, né? Fez uma sessão de filme. E aí acho que até o pessoal debateu sobre essa questão desse bromance que eles têm, né? E realmente, cara, é muito perceptível, assim, né? Não sei se eles. Sei lá, é um afeto de amigo, ou se eles têm algo além, sabe? Mas realmente parece que eles têm uma relação ali desenvolvida e algo meio, sabe, que há algo entre eles, sabe? Mas talvez eles não digam e o filme não diz verbalmente isso, mas eu acho que tá implícito que eles têm uma relação, né? E até é muito engraçado essa cena porque eles estão meio que tentando construir um álibi, né? Porque tem uma parte que tá pra chegar a polícia e aí eles querem construir toda uma cena, né, para eles serem inocentados e acho que colocar a culpa na Sidney, se não me engano, né? Então eles estão tentando construir uma cena e eles começam a se esfaquear um outro, né, se ferir. E eu acho que também vai muito nesse sentido central de que o Ghostface são esses dois personagens que são dois meio que palhaços, assim, né? É muito engraçado ver eles brigando ao mesmo tempo e tentando construir essa cena. E aí também mostra que esse vilão, Ghostface, ele não é invencível, né? Ele sangra, ele erra, ele exagera e acho que também é um desfecho que vai pontuando o que o filme veio construindo, né? Tanto que a Sidney mata eles. Ela mata o Billy 2 vezes, inclusive, né? Que ela atira uma vez, ele volta e depois ela atira de novo e fala not my movie, né? Não no meu filme. Então, assim, eu gosto muito, muito, muito mesmo de serem os dois e realmente deles serem humanos, deles morrerem. E é isso, sabe? Acabou esses personagens. É muito divertido porque mostra que o Ghostface, ele vai além, como a gente já comentou, vai além dos personagens. Ele é uma identidade realmente a ser assumida. Depois que ela mata, né, eles, tem a parte também que do nada aparece o pai dela que tá sequestrado, né, por eles, acho que pelo Billy e pelo Stu, porque durante o filme dá a entender que o pai dela foi viajar e ele simplesmente não aparece, né, e aí do nada tá lá ele, tipo, amarrado, muito aleatório. E é isso, né, o filme ele traz esse desfecho, né, que consolida essa ruptura, como a gente trouxe em relação a esse Final Girl tradicional, porque aqui a Sidney ela é ativa, ela é inteligente e ela enfrenta, né, os seus inimigos, acaba matando eles e acaba saindo por cima, né? Hello? Hello? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so.
E após, né, o Pânico 1 ser esse sucesso, essa ruptura que a gente trouxe, né, porque é um filme que teve uma bilheteria, que teve um orçamento estimado entre 14 e 15 milhões e arrecada mais de 170 milhões, assim, mundialmente. Então, é um filme que teve sucesso e, como a gente trouxe, acaba também ganhando uma franquia duradoura, né? Então, o Pânico, a saga do Pânico tenta, por um bom tempo, repetir o sucesso do primeiro filme, repetir a fórmula, né? Mas também transformar a própria ideia de sequência em um objeto de crítica, e é isso que a gente vai vendo, né, nas sequências dos Pânicos, assim. Então a gente vai ter, logo no ano seguinte, em 1997, o Pânico 2, aí em 2000 a gente tem o Pânico 3, aí tem um gap, né, de 2000 a 2011, o Pânico 4, o Pânico 5 e Pânico 6, né. O Pânico 2, ele já tenta surfar nessa brincadeira de continuação, né, então eles ficam brincando com essa questão de ser uma continuação, e aí tem uma nova onda de crimes, né, e aí tem a questão que agora é baseado em um filme, né, nos acontecimentos reais que teve em relação ao Pânico 1, acaba virando essa metalinguagem da metalinguagem, né? E aí, enfim, nos filmes sequentes tem bastante essa questão, aí tem o lançamento do livro da história, e aí depois, acho que os 5, 6, eles abordam mais o legado dos assassinos, tenta retomar, e aí tem essa questão de tentar, dentro do filme, né, os novos assassinos tentarem repetir o que aconteceu no primeiro filme, então o filme ele vai sempre nessa lógica de metalinguagem, com o que está acontecendo no mundo na estreia do filme, ou na própria história dentro do filme, né? Então, meio que vira essa confusão, né? A gente não vai se aprofundar tanto nos outros filmes, mas eu acho que a franquia do Pânico, ela leva essa lógica de transformar a própria ideia de sequência em objeto de crítica, o que é muito divertido se a gente pensar, por exemplo, no Pânico 2. O Pânico 3 até vai, sabe? Mas acho que o 2 mais forte isso. E cada filme ele vai dialogar com tendências do cinema da sua época, como continuações, trilogias, remakes e reboots. Então, quando a gente chega, por exemplo, no Pânico 5, que tentou ali trazer uma onda de prequels, né, que é as continuações que funcionam como um reboot, a gente vai ver que é um filme muito mais consciente do próprio lugar na cultura atual. Ele fala sobre fandom tóxico, sobre nostalgia, legado, e funciona melhor do que muita gente esperava, assim, do que até eu mesmo esperava. Porque, principalmente, ele vai entender que não dá mais pra depender só da ironia dos anos 90. E isso é muito legal. Eu gosto muito do Pânico 5, eu acho que talvez seja um dos meus favoritos, né, entre o 1, o 2 e o 5, assim, eu gosto bastante desses três. Porque o 5, ele tem essa reviravolta, sabe? Ele acaba trazendo novos personagens pra história e ainda assim mantendo o legado da Sidney, mantendo o legado do que aconteceu, mas introduzindo novos rostos, que é sempre muito mais divertido e muito mais legal da gente também acompanhar, né? Só que depois, quando a gente vai lá pro Pânico 6, por exemplo, ele tenta expandir o universo, né? Porque daí vai seguir essas personagens novas, né? Elas estão saindo da cidade pequena, estão na cidade grande. E essa mudança de cenário vai trazer umas sequências boas de tensão, mas ainda assim o filme fica meio contraditório, sabe? Porque a gente começa a se perguntar, tá, por que tanto filme? Por que tanta sequência? Qual que é a necessidade disso? Enfim, eu vou falar rapidamente sobre o Pânico 7, que saiu agora em 2026, que eu assisti numa pré-estreia e tava muita gente, foi um evento bem grande, assim, foi bem divertido o evento foi mais legal que o filme, pra falar a verdade, porque eu não gostei muito da história do Pânico 7, eles trouxeram de novo a Sidney, o que eu acho que foi uma decaída, assim, porque, cara, ela funciona, obviamente, a Neve Campbell é uma ótima atriz, e ela é a alma de Pânico, mas eu queria algo novo, sabe? Eu queria novos personagens, eu queria uma nova história pra eu conseguir ter uma ligação. E como ele traz de novo essa personagem e traz alguns assassinos que não fazem, sei lá, não tem ligação nenhuma, é muito assim por comodidade do roteiro, eu não gostei tanto. Eu senti que o estúdio queria muito cumprir tabela, queria muito só fazer o filme por fazer, porque ia trazer dinheiro pela nostalgia. E isso meio que prejudicou a franquia. Então eu me pergunto assim, se a gente ainda precisa de Pânico, sabe? Se já não deu o que tinha que dar. A franquia, ela tentou, né, por um bom tempo se manter relevante, assim. E é isso, né? Infelizmente, eu acho que eu concordo. Ela foi se perdendo com o tempo, mas muito dentro da lógica da indústria, assim, de ter que ter franquia, de ter que ter continuação. E aí o filme tentou seguir, né? Tentou seguir esse cerne que o primeiro Pânico tem, que é o cerne da crítica ao gênero, ao conceito, ao que estava imposto
pra se propor uma ruptura. Mas eu acho que hoje a franquia não consegue mais fazer isso, né? Porque ela acaba talvez virando o que ela tentava criticar, sabe? Tentava construir algo novo. E é interessante, porque dessa proposta de ruptura de algo novo acabou virando o padrão do Pânico, né? E aí, de novo, vem a questão desse formato cansativo, assim, né? E aí saiu o Pânico 7, né? E assim, acho que até eu te comentei no off, eu acho que eu tô muito mais animado pra ver o novo Todo Mundo em Pânico do que ver o Pânico 7, sabe? Porque realmente, acho que eu assisti quando teve a Reco, e aí tenta propor essa reconstrução da história, né? Mas também com problemas que eles vão ter durante as produções do filme. O filme 7, eles decidem por trazer de novo assim, tentar rememorar esse legado do primeiro, tentar trazer essa nostalgia. E, cara, é aquilo que a gente fala nos episódios de Stories, né? É franquia e com filmes que têm nomes muito chamativos e que acabam gerando muito público, né? Que as pessoas vão muito ao cinema, assim, independente se o filme vai ser bom ou ruim, mas é pelo nome que chama a atenção, né? Então, eu acho que realmente, a franquia ela acabou se tornando com o tempo cansativo, assim, acho que o 1, 2, 3 e alguns ali desses novos são bons, assim, vale a pena assistir, mas eu acho que ela acabou cansando também. Total, porque o filme, ele acostumou o público a reconhecer os clichês e padrões do gênero, mas ao mesmo tempo, essa lógica da repetição, com pequenas variações, coisinhas pequenas, acaba que não faz mais sentido, sabe? Porque a gente já conhece essa fórmula do Pânico, então nada mais de novo é criado, fica numa repetição infinita, o que só vai prejudicando uma franquia que era muito inovadora, né? Mas ainda assim, eu acho que o Pânico é uma saga incrível, maravilhosa, eu adoro muito, eu gosto muito da saga em si, dos filmes, né? E eu acho que agora realmente deu uma decaída, assim, e daqui 20 anos, 10 anos vai voltar de novo, é inevitável, porque sempre volta, né? Uma franquia de sucesso nunca morre por completo. E eu acho que tem ainda como resgatar, espero que eles consigam resgatar, porque é divertida, é boa, só precisa realmente estar nas mãos certas e não ser ali um caça-níqueis. Isso é muito importante. O Pânico, assim, a franquia em si, ela tem esse legado, né? Porque ela se alimenta de todos aqueles filmes da década de 70 e 80, se alimenta do contexto, do público, pra propor essa ruptura, assim, né? E algo que é interessante também de a gente analisar hoje em dia, porque acho que ali, principalmente após os anos 2020, o slasher ele voltou um pouco à tona, né? Teve um período em que o slasher ele acaba retomando, assim, acho que o Pânico é responsável ali na década de 90 por dar esse novo fôlego pro contexto e pros filmes de slash, assim, a ponto de a gente conseguir ver, sim, uma continuidade, né? Então, eu acho que até nesse sentido de fazer esses reco, assim, tem tanto o do Pânico, mas também tem o do Halloween, que eu acho bom, assim, o primeiro que eles fizeram, e também filmes novos, né? Acho que o X, o Pearl, né, marcam também essa inovação, talvez, de tentar retomar o slasher. O Terrifier, que tu falou que não gosta, mas também acho que entra nesse sentido de tentar retomar, assim, e é isso, né, acho que o slasher, ele não morreu, acho que ele continua, sabe, existente, assim, e eu acho que ele vai depender, sim, de filmes que se propõem a ser igual ao Pânico na década de 90, sabe, mas que se propõe a ser essa ruptura, a ser essa quebra, e a ser algo novo, assim, né, então eu acho que é esse legado que o Pânico deixa, assim, pro gênero de forma geral. Nunca vai morrer, Pânico pode ter certeza, é uma franquia que sempre vai voltar de alguma forma, assim como o Ghostface sempre volta de alguma forma. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não esqueçam que esse episódio é um recorte, e claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora, e as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente trouxe aí um pouco do contexto, né, do surgimento dos filmes slasher, desse gênero, e também do contexto histórico dos Estados Unidos, a partir da questão dos serial killers, que vai ser algo muito pungente nesse período, que vai dar, né, a origem a esses filmes que a gente tanto gosta de assistir, né, que traz esses suspenses, esse terror, esses medos, né, da sociedade, né, e além disso, trazendo, né, o contexto e o conceito de slasher a partir de um filme que é inovador nesse período, que é o Pânico, né, que propõe uma ruptura e propõe, né, dar um fôlego
né, pro gênero de slasher, trazendo algo novo nesse sentido. A gente se propôs realmente a tratar sobre o slasher e sobre como ele foi criado dentro do contexto, por justamente entender que é o que dá origem ao pânico como a gente conhece, trazendo a metalinguagem, as críticas, né, e tudo mais. Então, talvez uns episódios futuros a gente possa avaliar um pouco mais a franquia em si, avaliar mais os filmes em si, mas eu acho que o contexto, assim, é muito divertido também de a gente tratar, porque, cara, é muito legal a gente analisar como é que o filme tá inserido na história, né? E antes de a gente encerrar, eu preciso realmente deixar uma indicação de um filme incrível, que é Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do verão passado, que é um filme de 2001, que foi feito por um fã de terror em uma cidade da Serra Gaúcha, então é das nossas terras, né? E que brinca um pouco com essa questão do gênero slasher, trazendo várias, né, referências desse universo que a gente gosta. O filme está disponível aí pelas interwebs do mundo, então é só colocar o nome na internet que é fácil de achar. E ele foi dirigido pelo diretor Felipe Guerra, então, como eu falei, é essa sátira, né? E também ao mesmo tempo tenta fazer essa homenagem e referenciar os filmes de slashers tão icônicos. O filme passou no Fantaspoa também, acho 2022, né? O Fantaspoa que é um festival de cinema de horror fantástico aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Enfim, é super divertido, assistam que vale muito a pena. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Stories_Cast no Instagram e no YouTube. É só procurar pelo canal Stories e que vocês já acham a gente facilzinho. E é sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, até mais. Falou, galera!